medindo a temperatura. A temperatura de um corpo pode ser medida por um instrumento chamado termômetro. A maioria dos termômetros funciona por contato, ou seja, é necessário que ele fique em contato com o corpo que se deseja medir a temperatura até que as trocas de energia entre eles cessem, ou seja, até que o equilíbrio térmico seja atingido. Se houver a retirada do termômetro do contato com o corpo antes do equilíbrio, a temperatura indicada não será igual à temperatura do corpo. Existem diferentes tipos de termômetro utilizados para medir temperatura em diferentes situações. Primeiro termômetro, observe os ponteiros do termômetro e o sensor. Os termômetros industriais normalmente são utilizados em equipamentos. O ponteiro indica a temperatura e a haste conectada ao mostrador e o sensor. O termômetro a álcool é bastante utilizado para medir a temperatura de ambientes. A indicação da temperatura é feita comparando a altura atingida pelo álcool colorido na coluna com a escala. Aí você observa a coluna de álcool colorido. Aí o outro termômetro, sensor, visor e o botão liga e desliga. O termômetro clínico digital é comumente utilizado para medir a temperatura do corpo humano. Nele, o sensor é colocado em contato com o corpo e a temperatura é indicada em um visor digital. Normalmente, expressamos os valores de temperatura em determinada unidade medida. A organização desses valores em uma sequência baseada nas temperaturas de fusão e ebulição da água é chamada de escala termométrica. A escala termométrica adotada no Brasil é a escala Celsius, cuja unidade é o grau Celsius, símbolo, elaborada pelo físico sueco Anders Celsius, 1701-1744, em 1742. Nessa escala, as temperaturas de fusão e ebulição da água são, respectivamente, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, ao nível do mar. Como exemplos, vamos retomar o termômetro industrial. Ele marca uma temperatura de 26 graus Celsius, que deve ser lida como 26 graus Celsius. Sensação térmica. Algum dia você teve a sensação de que a temperatura ambiente estava bem mais alta do que a marcada pelo termômetro de rua, ou que a temperatura não estava tão baixa, mas a sensação era de frio. A percepção da temperatura pela pele, que pode ou não ser diferente da temperatura registrada em um termômetro, é chamada de sensação térmica. A sensação térmica está relacionada ao tato, um dos sentidos do corpo humano. A pele é o órgão do tato. Nela existem receptores responsáveis por perceber estímulos referentes à temperatura, pressão e dor, e glândulas responsáveis por secretar suor. Quando o suor é evaporado, a sensação térmica é captada pelos receptores de temperatura, que enviam impulsos nervosos até a parte central do sistema nervoso, onde a sensação é interpretada.
Representação da pele humana em corte, mostrando alguns receptores, entre eles o da temperatura. Aí em cima nós temos epiderme, abaixo dele o derme, no centro receptor tátil, que é a pressão, do outro lado receptor tátil, que é a temperatura, receptor tátil, que é a dor. Apesar de estar associada a algo individual, a sensação térmica pode ser quantificada, ou seja, pode ter o valor calculado, que varia conforme as condições ambientais. Neste livro, estudaremos somente a influência da umidade relativa do ar e da velocidade do vento na sensação térmica. Umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar relaciona-se com a quantidade de água na forma de vapor presente na atmosfera. Quando a umidade relativa do ar é de 50%, isso significa que a metade da quantidade do vapor da água que o ar consegue suportar naquela temperatura. Quando a umidade relativa do ar é alta, a grande quantidade de vapor de água no ar dificulta a evaporação do suor liberado pelo corpo, ou seja, o suor permanece na pele, diminuindo a capacidade do corpo transferir energia para o ambiente. Dessa forma, percebe-se uma temperatura alta, por vezes maior do que a indicada pelos termômetros. O suor é um mecanismo de transferência do calor em excesso no corpo para o ambiente. Essa transferência ocorre com a evaporação do suor. Se o suor não evapora, o calor fica retido no corpo, aumentando a sensação térmica. Agora considere como exemplo a situação apresentada pelos indicadores de condições meteorológicas para um dia, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Os indicadores meteorológicos mostram os dados do tempo para aquele dia, temperatura e umidade relativa do ar, além de informação sobre a sensação térmica. Observe que, nesse caso, com a umidade relativa do ar de 79%, a sensação térmica é 10 graus Celsius, maior que a temperatura do ar, podendo chegar a 41 graus Celsius. Observando aí a imagem, nós temos Manaus, que é no estado de Amazonas. Aí nós temos um mapa também mostrando temperatura atual 31 graus Celsius, umidade relativa 79%, sensação térmica 41 graus Celsius e parcialmente nublado. Dados das condições climáticas para a cidade de Manaus, informação sobre a sensação térmica. Vento. A velocidade do vento está relacionada ao movimento do ar. Quanto maior a movimentação do ar, maior sua velocidade. O vento promove a evaporação do suor. Por isso, em dias quentes, em geral, nos sentimos mais confortáveis quando existem brisas constantes. Por outro lado, em dias frios e com ventos, a sensação térmica é, em geral, uma temperatura menor do que a registrada nos termômetros.